Quer descobrir como eu perdi 50 quilos? Vem comigo. Oi, eu sou o Ricardo e hoje eu quero falar um pouco da minha experiência do processo de emagrecimento e um pouco da minha história que me levou até o momento que eu estou vivendo hoje. Eu nem sempre tive sobrepeso, eu comecei magro. Quando eu tinha 17 anos, que foi quando eu conheci a minha atual esposa hoje, nós começamos a namorar e eu pesava em torno de 55 quilos. E nesse período eu não tive nenhum problema no processo de sobrepeso ou nada do tipo. Eu tinha uma vida tranquila. A gente ficou namorando dos 17 até os 21 anos e quando nós decidimos casar eu já tinha engordado em torno de 15 quilos. Nesse período eu também não tive problemas. A minha vida, apesar do sobrepeso ter aparecido, ela seguia um fluxo normal. Nós casamos e desse período dos 21 anos até os 26, eu comecei a ter um aumento de peso considerável a cada ano. Mas isso fluiu de forma tão normal para mim que eu não senti o quanto eu estava ficando doente nesse processo e quanto isso me afetava e afetava as pessoas que estavam em volta de mim. Com 26 anos, nós tivemos a nossa primeira bebê, nossa filha, e nessa época eu já estava com 108 quilos. Um pouco depois desse período, meu avô faleceu e desse ponto em diante, realmente eu comecei a ter problemas. Hoje eu tô com 30 anos, nesses últimos 3 anos eu saí de 108 quilos para 137 quilos. E esse processo afetou toda a minha dinâmica de trabalho, quanto a minha dinâmica de saúde e também a minha segurança. O processo foi piorando conforme eu tinha necessidade de ir para os médicos. Então eu ia para a emergência pelo menos 3 vezes na semana. Também comecei a ter um problema sério de visão, comecei a perder a visão nesse tempo. E ainda assim eu não ligava muito. Eu me preocupava com a minha filha, mas acredito que não o suficiente para justificar de fato uma mudança de pensamento ou uma mudança de estilo de vida. Até que eu tive um pico diabético de 780 e fui parar na UTI. Nesse momento, em uma das conversas com o médico, ele falou uma das conversas mais duras que talvez eu tenha tido ao longo de toda a minha vida, que foi: ou você perde pelo menos 30 quilos, ou você não vai ver sua filha fazer 5 anos. Minha filha ainda não fez 5 anos e eu já perdi 54 quilos e eu vou falar um pouquinho de como eu consegui isso. Porque se eu não tivesse ajuda, eu acredito que eu não teria de fato atingido esses objetivos. Eu saí do hospital depois dessa retomada, desse chacoalhão, na verdade, que eu tomei do médico. E a primeira pessoa que eu acreditava que seria capaz de me ajudar, mesmo com as resistências que eu tinha de nutricionistas e tudo mais, eu falei: olha, eu não vou conseguir, eu não vou seguir a dieta que qualquer nutricionista fizer. Então eu não tinha qualquer tipo de crença de que um trabalho voltado a um direcionamento de uma nutricionista ou a nutrição pudesse causar qualquer impacto na minha vida. Eu não tinha condições de fazer exercícios, talvez até por preguiça, e usava isso como desculpa, mas sim, o sobrepeso afetava os meus joelhos. Aí eu tomei a grande decisão da minha vida, a genialidade de pagar academia 1 ano com um personal exclusivo e não ter ido na academia. Eu fui lá umas 2, 3 vezes, fiz esteira e simplesmente abandonei. Aí eu liguei para a Nayara e a primeira coisa que ela disse é: você tem uma filha, tem uma esposa e tem um caminho lindo pela frente para seguir. E foi através dessa conversa que a gente começou a construir a nossa relação de direcionamento, vamos falar. Nesse período, eu não tive uma mudança radical imposta pela Nayara. O que ela propôs é adaptar a minha rotina a uma coisa que eu conseguisse atingir, algo que eu conseguisse realizar sem qualquer
qualquer restrição que eu já tinha construído na minha cabeça. Restrições eram essas. Eu lembro um dia que ela falou para mim no carro: coma aveia e comece a substituir os seus alimentos. E eu falei: ok, mas eu não queria nada voltado àquela receita padrão de ter uma dieta toda desenhada, um cardápio todo estruturado, uma coisa que na minha cabeça era sem fim e que eu jamais conseguiria realizar. Então, regra 1 que a Nayara mandou fazer: para de chupar sorvete. Eu tomava 1 litro de sorvete por dia. Saindo do escritório, eu passava por uma sorveteria que fica aqui do lado e levava religiosamente, só não às segundas, porque a sorveteria não abria, mas de terça a domingo eu passava lá. Eu era realmente um cliente bastante bem visto lá. Então eu tomava 1 litro de sorvete. Aí eu gostava de trabalhar também um pouco fora de hora, e para me manter acordado, eu tive a segunda genialidade, que é tomar Coca-Cola para manter ligadão de madrugada. Então eu tomava também em torno de 1,5 litro de Coca dia. Aí eu li em algum lugar: não tome Coca, tome suco. Eu passei a tomar 1 litro de Del Valle por dia também, sem dividir com a minha família. Inclusive minha esposa falava: vamos tomar suco. Eu sempre tomava suco sozinho. Foi motivo de algumas discussões. Mas enfim, nesse período a Nayara disse: olha, você realmente precisa abrir mão de algumas coisas que de fato te afetam de forma negativa. E através desse direcionamento dela, com um pouco de foco, eu também escolhi não consumir nada de açúcar pelo período de 1 ano. Então eu coloquei aquilo como algo, como um vício, por exemplo, em drogas, algo que me afetasse, que me gerasse um bloqueio toda vez que eu pensasse em voltar. Não foi fácil, confesso que eu traí a Nayara umas 17 ou 15 vezes, mas depois de um chacoalhão extremamente pesado, foi mais ou menos assim: ou você para de tomar essas porcarias ou você vai morrer. Foi o segundo chacoalhão depois do médico. Eu realmente parei. A partir do momento que eu escolhi a não tomar mais sorvete todo dia, a não comer lanche todo dia, a não tomar coca todo dia, a perda de peso começou a fazer sentido. Uma outra orientação que foi extremamente maravilhosa para mim foi o consumo de água. Ela falou: tome água. E ela me mandava mensagens: tome água. Eu parei com os remédios de diabetes que me afetavam. Isso não foi orientação dela, porque a orientação dela foi: continue tomando seus remédios, mas me faziam muito mal. Então eu usei também a água como um potencializador para não ter essa necessidade. O médico não sabe disso, por sinal, porque se ele soubesse ele falaria: continue tomando os remédios. Mas me ajudou. O primeiro balanço que eu fiz disso foi uma perda de peso de 30 quilos, que foi quando eu falei: olha, realmente eu estou no caminho certo. E a Nayara em nenhum momento deixou de me apoiar nesse processo. Todos os dias ela me chamava, toda semana ela me enchia o saco. Todo o tempo ela falava: você está seguindo, você está seguindo. E quando eu visitava a minha família, né, que nós moramos em cidades diferentes, ela fazia eu pesar no consultório para ver se realmente eu estava cumprindo. Depois desses 30 quilos eliminados, né, não vamos usar a palavra perdido, porque entendo que tudo aquilo que perde é possível ganhar novamente, esses quilos eliminados me deram uma motivação maior, seja para a parte estética, onde eu conseguia me vestir melhor, a parte de brincar com a minha filha, que foi extraordinário. Eu não conseguia ficar correndo com ela mais de 5 minutos sem cansar. Minha esposa agradeceu bastante, porque eu também parei de roncar nesse processo. E depois desse tempo todo, as coisas foram melhorando de uma forma extraordinária. Eu ainda estou no processo de eliminação de peso. Eu saí de 137 quilos para 81 quilos. Comecei a parte de exercícios agora, então eu não entendo que o exercício foi o fator determinante no meu processo. O meu fator determinante foi alimentação e uma rotina rígida de melhoria de crenças que eu acreditava que eram bacanas, como comer fora de hora. Eu tinha um metabolismo que a Nayara falou: olha, você parece uma pessoa de 180 anos pelo metabolismo que você tem. Porque eu tenho 30 anos, mas uma saúde de uma pessoa bem debilitada. Prova disso era a quantidade de vezes que eu ia para emergência.
Eu ainda estou nesse processo, ela ainda me ajuda nessa construção. A gente está num propósito de eliminar mais 15 quilos, que é o que nós chegamos ao consenso que seria o peso ideal. Mas depois desses 50 quilos eliminados, eu posso falar com total segurança que a minha vida foi totalmente transformada. A minha qualidade de vida, a minha autoestima, a forma como eu encaro os meus negócios hoje também aceleraram. Eu enxergo a vida de uma forma mais dinâmica, mas eu consigo reservar tempo para cuidar da minha alimentação, cuidar da minha espiritualidade, cuidar da minha saúde, cuidar da minha família, cuidar da minha filha, e tudo isso tem sido um processo incrível. Da última conversa com o médico, que ele disse que eu não veria o 5º aniversário da minha filha, o 5º aniversário dela vai ser o mês que vem. E se as coisas continuarem da forma que estão indo, eu realmente acredito que eu consiga participar da festa dela. E é isso.